A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia, de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é aluno dessa escola, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos. Obrigado a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão ou a sua pergunta, através do nosso WhatsApp, que é o 994661010. Obrigado por podermos entrar mais uma vez na sua casa e que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, e esta semana nós estamos estudando as profecias do livro do profeta Naum, não é? Vamos relembrar? Nós já falamos aqui que Naum, na verdade, traz uma mensagem específica, uma mensagem de juízo para os ninivitas, que era Nínive, você sabe, que era a capital da Síria. Você sabe que Deus levantou 2 profetas para profetizar para Nínive. O primeiro dele foi Jonas, nós já estudamos aqui as profecias de Jonas, só que nos dias de Jonas, os ninivitas creram em Deus, se arrependeram das suas más obras, se arrependeram dos seus pecados, decretaram o jejum, até mesmo os animais jejuaram, e Deus poupou a grande cidade de Nínive. Mas, cerca de 150 anos depois, Nínive continuou com as suas atrocidades, com as suas violências, invadindo nações, não é? Cometendo muita violência, muita crueldade para com as nações dominadas pela Síria. E aí, Deus agora levanta o profeta Naum para trazer uma mensagem de juízo, uma mensagem condenatória, uma mensagem de julgamento, e dessa feita eles não foram poupados, né, por causa dos seus pecados, por causa das suas más obras. Mas nós dissemos aqui também que Naum, ele será usado por Deus, ele foi usado por Deus para trazer uma mensagem de conforto para o povo de Judá, uma mensagem de conforto para o povo de Jerusalém. Por quê? Porque nos dias de Naum, Judá, Jerusalém, o reino do sul, estava temendo uma invasão estrangeira, temendo que a Síria também viesse subjugá-los, dominar sobre eles. Lembra dos dias de Senaqueribe, dos dias do rei Ezequias? Então Deus se utiliza também de Naum para falar, trazer essa mensagem de conforto, de consolo, de fé, de esperança para o povo de Judá e de Jerusalém, que eles não seriam invadidos, não seriam destruídos pela Síria. Muito pelo contrário. Deus se utiliza de Naum para dizer que a Babilônia, que os medos iriam se reunir para destruí-los. Mas há algo maravilhoso, há algo extraordinário no livro de Naum. Ele vai falar muito sobre o poder de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Lendo os 3 capítulos de Naum, você vai perceber isso, o quanto ele enaltece, o quanto ele vai falar sobre esses atributos divinos. Se você está acompanhando o programa, você sabe disso, né? O Deus que é bom, que é uma fortaleza no dia da angústia, que conhece os que confiam nele, o Deus que tem um caminho na tormenta, o Deus que não tem o culpado por inocente, mas é o Deus que também perdoa, que está sempre pronto a perdoar. Nós já estudamos 2 programas baseados no livro do profeta Naum. Vamos recapitular? Nós estudamos uma profecia do capítulo 1, abre a tela por gentileza, que trata-se de uma profecia contra a cidade de Nínive, apesar de que esse capítulo ele vai falar muito sobre o poder de Deus e sobre a grandeza de Deus. Nós já estudamos capítulo 1, versículos 1 a 14 do livro de Naum. E estudamos também no programa anterior um texto lá no capítulo de número 3. O capítulo 3 nós estudamos versículos 1 a 10. Inclusive nós destacamos no programa anterior sobre a lei da semeadura. Traz a tela, por favor.
E o que é a lei da semeadura? Uma lei que foi estabelecida por Deus, em que o homem, o ser humano, ele tem a liberdade de plantar a semente que ele quiser. Ele tem até o livre-arbítrio de plantar o que ele bem quiser. Feijão, milho, arroz, soja, ele escolhe o que ele quer plantar. Mas a lei da semeadura que foi estabelecida por Deus, ela determina que o homem só pode colher aquilo que ele planta. E esse fato que ocorre com a natureza, com a lavoura, com a agricultura, ele aplica-se também às grandes escolhas da vida. Ele aplica-se também a cada um de nós, a cada ser humano, a cada povo, a cada nação e a cada pessoa individualmente. Nós vimos no programa anterior que a pessoa que planta ódio, violência, maldade, não pode colher frutos bons. Se nós queremos colher amor, bondade e misericórdia, nós precisamos plantar amor, bondade, compaixão e misericórdia. E nós vamos perceber no livro de Naum, neste livro maravilhoso que fala sobre a queda, a destruição da cidade de Nínive, que a causa principal da destruição da cidade de Nínive foi exatamente por conta dos seus pecados, das suas iniquidades, foi por conta das suas feitiçarias, foi por conta da sua violência. E você sabe disso, que esses livros denominados de profetas menores, essas mensagens dos profetas menores, que a grande maioria deles, vamos dizer assim, dos 12, 9 deles profetizaram para Judá e Jerusalém. 9 deles. 3 deles, de forma mais específica, profetizaram para outros povos e outras nações. Né? Obadias, que profetizou para os edomitas, os descendentes de Esaú, e Jonas e Naum, que profetizaram para a cidade de Nínive. E esses livros, eles foram preservados, essas profecias foram preservadas, foram anexadas no cânon sagrado e está em nossa Bíblia, à nossa disposição, para que nós possamos aprender. Porque Deus é pedagógico. Deus, ele vai ensinando às nações. Você percebe quando você lê o Pentateuco, por exemplo, quando você lê os livros históricos, que Deus sempre diz, não é? Deus sempre deixa bem claro aos hebreus, aos israelitas, que eles deveriam contar para os seus filhos, falar sobre a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, as obras. Então, Deus se utiliza desses eventos, Deus se utiliza dessas profecias, dessas mensagens, desses livros, desses profetas, para ensinar às gerações futuras. E por incrível que pareça, quando nós estudamos o livro de Naum, por exemplo, que é o livro que estamos estudando essa semana, nós precisamos olhar para o passado, olhar para o que ocorreu com a cidade de Nínive, a mensagem de juízo, a mensagem condenatória, a mensagem de destruição, mas nós também devemos olhar para o presente, para as nossas vidas, para a lei da semeadura, refletirmos, saber que tipo de semente nós estamos semeando, nós estamos plantando, para que nós possamos colher apenas aquilo que nós desejamos. E nós podemos olhar para o futuro também. O livro de Naum nos faz olhar para o futuro. Por quê? Porque com certeza haverá um dia da prestação de contas sobre o mundo. Você sabe disso. Haverá 2 períodos de julgamentos futuros que Deus irá chamar os homens à prestação de contas, tanto no período sombrio da grande tribulação, principalmente as nações inimigas de Israel, que serão chamadas à prestação de contas lá no julgamento das nações, na ocasião da vinda de Jesus em glória, como também lá no juízo final, quando o Senhor estiver julgando cada homem individualmente na ocasião do julgamento do grande trono branco. Então, embora que essa profecia tenha sido destinada a princípio ao povo de Nínive, mas eu não posso pensar assim, isso aqui não serve para mim. Eu não posso pensar assim, essa mensagem não é para nós. Claro, não em sua totalidade. Claro que eu posso ler o livro de Naum e dizer assim, essa mensagem, esse juízo foi para uma cidade sanguinária
dos tempos bíblicos. Agora, a segunda pergunta que eu faço é: o que é que eu posso extrair para a minha vida? O que é que nós podemos extrair para as nossas vidas? O que é que Deus está querendo nos ensinar? Porque se Deus quisesse falar só com os ninivitas, não havia necessidade desse livro haver sido traduzido, haver sido incluso no cânon, chegar em nossas mãos. Então isso nos ensina que o Espírito Santo de Deus tem uma mensagem para nós. E por isso a importância de nós estarmos estudando também esse livro de Naum. Então no programa anterior nós estudamos o capítulo 3, versículos 1 a 10. Traz a tela, por gentileza. Que fala sobre os delitos de Nínive, né? Os grandes pecados de Nínive. E Deus vai dizer que a sua ruína é inevitável. Isso foi o tema do programa anterior, que nós estudamos até o versículo de número 10. Hoje nós vamos dar continuidade a esse texto, Naum capítulo 3, pode passar a tela, por favor, versículos 11 a 19. Então nós vamos estudar os últimos versículos do livro de Naum, mas eu quero chamar a atenção de algo que eu considero importante. Passe o texto, por favor, versículo de número 11, olha, para que eu possa entender essa mensagem do versículo 11, eu vou trazer à vossa lembrança o que nós estudamos nos versículos anteriores. Quando Deus diz assim: tu também, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Olha, para que eu possa entender, eu vou trazer à vossa lembrança, traz a tela, o que nós estudamos no versículo anterior, no programa anterior. Versículo 8, versículo 9, versículo 10. Onde Deus, naquela ocasião que se utiliza do profeta Naum para trazer a mensagem condenatória à cidade de Nínive, ele traz a lembrança dos ninivitas à cidade de Noamon, que está no versículo de número 8. És tu melhor do que Noamon? E nós falamos sobre essa cidade. Uma cidade egípcia, uma espécie de fortaleza natural, cercada por rios e mares. Veja o que Deus diz: Noamon, que está situada entre rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha. Era uma espécie de fortaleza natural, só que aquela cidade egípcia, ela havia sido destruída, invadida pelos ninivitas, e Deus traz a lembrança dos ninivitas acerca dos males que eles fizeram com a cidade de Noamon. Aí sim nós vamos para o versículo de número 11. Pode abrir a tela, por favor. Aí Deus diz assim, pode abrir a tela, por favor. Tu também, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Essa embriaguez, traz a tela, por favor, não é uma embriaguez no sentido literal. Não significa dizer necessariamente que eles estariam embriagados com vinho, não necessariamente. Mas é que eles estariam confusos, eles estariam titubeando, não haveria firmeza na ocasião dessa invasão estrangeira, que eram dois povos. Você lembra disso? Quem eram? Isso, o povo de Babilônia, que eram os caldeus, e os medos, que Deus disse, nós lemos no programa anterior, estou contra vocês, e Deus se revela como Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Deus uniu esses dois exércitos. E quando essas duas nações, Deus estava dizendo através de Naum, vierem contra os ninivitas, eles vão ficar como embriagados, como bêbados, titubeando, não haverá firmeza, não haverá poder para poder lutar, o suficiente para vencer aqueles dois exércitos. Abre a tela, por favor. Aí diz assim: tu também, Nínive, serás embriagado e te esconderás. Vocês vão fugir, vocês vão se esconder. Vocês não terão força, vocês não terão exército, vocês não terão soldados para lutar contra esses dois exércitos. Também buscarás força por causa do inimigo. Vocês podem até ir em busca de acordos políticos. Traz a tela, por favor. Vocês podem até ir em busca de nações estrangeiras, porque isso era muito comum. Inclusive, quando nós lemos, a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso. Que era muito comum quando uma cidade estava sendo ameaçada ou estava sendo invadida por outra nação, quando as cidades, por exemplo, faziam o que nós chamamos de estado de sítio. Lembra disso que nós já falamos em programas anteriores? O estado de sítio é quando eles cercavam a cidade
e impedia que os moradores da cidade saíssem para comprar, vender, plantar ou colher. Então ia acabando os suprimentos da cidade, ia acabando a água, acabando o alimento, e quando os homens estavam sem força, sem alimento, aí é que havia a invasão. Porque era de se esperar que, quando uma nação fosse invadir outra, se eles viessem invadir, é claro que haveria resistência, haveria a morte de muitos soldados, por isso que às vezes eles, antes de invadir, faziam o estado de sítio. E quando uma cidade estava sitiada, eles procuravam fazer com que, pelas caladas da noite, ou nas madrugadas, ou no amanhecer do dia, algum soldado, algum embaixador fugisse, fosse buscar apoio, fosse buscar ajuda em outra nação. E Deus estava dizendo, olha, vocês podem até buscar força aí, buscar ajuda, buscar acordos políticos, pedir ajuda a outros exércitos, a outras nações, mas Deus disse assim, olha, não vai adiantar. Vocês podem até se esforçar, mas não vai adiantar, porque o decreto, o juízo, a sentença já estava determinada por Deus. Passe o texto, por favor, versículo de número 12. Aí Deus vai dizer assim, todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãos. Como assim? É que os figos temporãos, eles muitas vezes caíam com facilidade, bastava, traz a tela por favor, bastava balançar a galha da figueira, o galho da figueira, que os figos começavam a cair, sem que houvesse esforço para tirar o fruto. Quando estava, por exemplo, na época da colheita, os frutos já estavam maduros, então bastava balançar. Ainda hoje ocorre isso, né? Você vai numa mangueira, por exemplo, quando os frutos já estão maduros, você balança aquela galha e as mangas começam a cair. E Deus estava dizendo, olha, as tuas fortalezas, os teus muros estarão como os figos temporãos, facilmente serão derribados, facilmente serão destruídos. Abre a tela, por favor, mais uma vez. Todas as tuas fortalezas, né? Então, ou seja, as tuas muralhas serão como figueiras, com figos temporãos. Se sacodem, se você sacudir, caem na boca do que usar de comer. Ou seja, não haverá resistência, não haverá força suficiente para que vocês possam impedir que sejam destruídos. As muralhas da cidade de Nínive irão cair. Deus estava determinando isso, Deus estava decretando isso. Passe o texto, por favor, versículo de número 13. Que coisa interessante. Deus vai dizer assim, olha, eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres. Traz a tela. Sabe o que Deus estava dizendo? Os seus soldados, os seus valentes serão como mulheres. Não vão oferecer resistência. Não vão poder lutar. O ataque, a invasão dos exércitos inimigos que virão contra ti será um exército tão grande, tão forte, tão poderoso, com suas espadas flamejantes, com suas lanças relampagueantes, né? Como um relâmpago, que os teus soldados vão se sentir assim fragilizados diante da guerra, diante da batalha, não vão poder demonstrar resistência. Era isso que Deus estava dizendo. Abre a tela mais uma vez. O teu povo no meio de ti será como mulheres. O que mais? Deus vai falar sobre 3 sentenças aí, 3 coisas que vão acontecer. Primeiro, que o povo, os valentes, os soldados serão como mulheres, não vão oferecer resistência, não vão poder lutar, não terão coragem. Segundo, as portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. Por quê? Porque as portas eram... Traz a tela, por favor. Para nós entendermos o texto, nós precisamos muitas vezes pensar como eram as cidades antigas, não é? Protegidas por muralhas, e as portas da cidade, elas eram muito bem guardadas, elas eram muito bem protegidas. Soldados com suas espadas faziam a guarda daquela porta principal de acesso da cidade. Acima das portas, muitas vezes, ficavam os flecheiros com suas lanças, suas flechas ali bem preparados, para qualquer pessoa que quisesse invadir, eles pudessem matar, destruir.
Então as portas, elas eram muito bem guardadas, muito bem protegidas. Mas sabe o que é que Deus diz acerca das portas da cidade de Nínive? Abre o texto mais uma vez. Deus vai dizer assim: as portas da tua terra, ou seja, da tua cidade, estarão de todo abertas aos teus inimigos. Teus soldados, os teus valentes, os teus flecheiros, os teus guardas não poderão resistir ao exército que se aproxima. Aí diz assim: e o fogo vai consumir os teus ferrolhos. Os inimigos que vêm aí, os exércitos, as nações que se uniram para lutar contra Nínive, vão incendiar a cidade, vão consumir os teus ferrolhos. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: vocês não poderão prevalecer contra os exércitos, traz a tela por favor, os soldados e as nações que virão contra vocês. E Deus deixa isso muito claro através da mensagem de Naum. Aquela mensagem de juízo, aquela mensagem condenatória. E agora, aquela grande cidade de Nínive, que já estavam acostumados a invadir nações, a tratar soldados de outras nações com violência, com crueldade, com barbaridade, a vender, a negociar os escravos. Nós já vimos isso em programas anteriores. Deus estava dizendo: vai chegar o dia do juízo, vai chegar o dia agora da sentença, vai chegar o dia da prestação de contas. Passa o texto, por favor. Próximo texto. Aí Deus começa a dizer o que é que eles deveriam fazer. Tira águas para o cerco. Deus começa a dizer, olha, Deus tinha tanta convicção da batalha, da destruição que estava por vir sobre a cidade de Nínive, que Deus diz até o que eles deveriam fazer. Tira água para o cerco, como que diz assim, olha, traz a tela, por favor. Deus começa a dizer o que é que eles deveriam fazer. Olha, vão cercar vocês. Vão fazer um estádio de sítio. Sabe o que é que vocês devem fazer? Acumulem água aí, façam reservatórios de águas. Porque como veio o seco, eu já disse aqui, no estado de sítio, acabava o suprimento da cidade. Deus estava dizendo, acumulem água, façam os seus reservatórios, façam seus tanques, suas cisternas aí, acumule água para o seco que há de vir. Abre a tela mais uma vez. Tira as águas para o seco, fortifica as tuas fortalezas. Como que diz assim, faça uma revisão aí nos teus muros. Que coisa interessante. Dá uma olhada aí como estão as tuas muralhas, para ver como estão as tuas fortalezas. E eu vou dizer mais uma coisa, pisa o barro e repara o forno para os ladrilhos. Professor, por que isso? Deus estava dizendo assim, faça o seguinte, traz a tela. Para que vocês não sejam pegos de surpresa, chame logo o povo que trabalha com olaria, faça logo os tijolos, porque a muralha vai cair e vocês poderão tapar as brechas. Você poderá tapar logo alguma área do muro que esteja mais fragilizada. Deus está dando até a estratégia de como eles deveriam proceder. Deus tinha tanta certeza que a grande cidade de Nínive seria invadida e destruída, que Deus diz até o que os ninivitas deveriam fazer. É claro que era tudo inevitável. Porque mesmo que eles acumulassem água, mesmo que eles guardassem as fortalezas da cidade, mesmo que eles fizessem tijolos para reparar os muros, tudo seria inevitável, porque havia chegado o tempo do juízo. E não era só, eu já falei sobre isso aqui, não era só uma questão de guerra ou de uma invasão estrangeira, ou porque a Babilônia estava surgindo no cenário como uma grande potência, não era só isso, era Deus se utilizando dos exércitos da Babilônia e dos medos para poder prevalecer contra a Síria. Era o soberano, o Senhor dos exércitos, o Jeová Sabaote, aquele que está sentado num alto e sublime trono, que havia escolhido essas nações para pelejar contra a Síria, como uma consequência, como um resultado dos males que eles praticaram com outras nações. Passa o texto, por gentileza. Deus continua dizendo assim, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Olha Deus dizendo assim. Deus dizendo como é que vêm os inimigos. Como é que os inimigos, as estratégias de guerra dos exércitos inimigos. Primeiro, Deus diz assim, o fogo ali te consumirá. Eles virão com fogo, com tochas,
com espadas flamejantes. Então, vocês serão consumidos pelo fogo. A espada vai te exterminar. Os soldados com suas espadas vai destruir vocês. Consumir-te-á como a locusta. Como a locusta. Professor, o que é a locusta? É uma espécie de gafanhoto. Traz a tela, por favor. Deus estava dizendo assim, e Deus se utiliza de algo que eles conheciam. Porque depois de uma praga de gafanhoto, o que é que ficava? Morte, destruição. A locusta, que era uma espécie de gafanhoto, depois daquela praga que comia toda a lavoura, que comia as plantas, havia o quê? Uma devastação. E Deus vai comparar essa guerra, essa batalha, essa destruição da cidade de Nínive com uma locusta, que depois que ela passa vai vir dores, sofrimentos, destruições. Mas que coisa interessante, Deus diz que o povo de Nínive deveria se multiplicar como a locusta. Abre a tela para nós entendermos esse texto. Aí ele diz assim, consumir-te-á como a locusta, ou seja, os exércitos que virão contra ti vão consumir vocês como a locusta consome a lavoura. Aí Deus diz, multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. É como se Deus dissesse assim, vocês podem até se multiplicar como gafanhotos, vocês podem até se multiplicar como a locusta, mas vocês não poderão prevalecer contra essa nação, contra esse exército, nessa batalha que virá contra vocês. Passa o texto, por favor, versículo de número 16. Aí diz assim, multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. Por quê? Traz a tela, por favor. Nós já falamos aqui que os ninivitas tinham esse hábito de invadir nações, invadir povos e de levar os povos como escravos, levar os seus bens, a sua prata, o seu ouro, e com estes bens que eles roubavam, o que é que eles faziam? Comércio, venda, troca de produtos, produtos fruto de roubo, não é? Produto fruto de quê? De invasões estrangeiras. E eles multiplicaram o seu comércio, eles começaram a enriquecer, porque invadiam nações, traziam os despojos e começaram a vender aqueles produtos de roubo. E Deus lá dos altos céus estava vendo. Abre o texto mais uma vez, dizendo assim, olha, multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. Há muitos produtos aí que vocês estão negociando. A locusta se espalhará e voará. Eu vi esse texto em outra versão. Eu vou ler aqui como está na NAA. Abre a tela, por favor. Na Nova Almeida atualizada, o texto diz assim, os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu. Porque existe o que compra o roubo, existe o que rouba e aquele que compra o roubo. Que coisa interessante, né? Infelizmente, nós vivemos num país de muitas injustiças sociais e nós vivemos num país de muita impunidade. Essa é a verdade, né? Onde o cidadão já não tem mais a tranquilidade de poder sai para o trabalho e muitas vezes as pessoas são assaltadas, né, nos ônibus, nos metrôs, na porta de casa. E você sabe que existe aquele que rouba, aquele que furta, aquele que invade as residências, mas por trás disso existem aqueles que compram roubo, que compram produtos sem notas fiscais e sabe que muitas vezes aquilo é produto de roubo. Por que os meliantes furtam tantos celulares? Porque há quem compre, não é? Por que as pessoas, às vezes, vão invadir propriedades para roubar aparelhos de ar-condicionado, para roubar as residências, para invadir, às vezes, prédios, invadir, às vezes, apartamentos? Por quê? Porque existem pessoas que estão comprando, estão tirando proveito, estão tirando vantagem naquele produto que é fruto de roubo. E você sabe disso, que Deus chama a prestação de contas. Deus não está olhando apenas aquele que furta, Deus está olhando aquele que compra o roubo. E Deus, Ele é juiz, Ele é Senhor, Ele chama a prestação de contas. E Deus se utiliza de Naum para falar desses comerciantes, dessas pessoas que estavam comprando
o fruto do roubo dos ninivitas. Abre a tela, por gentileza. Multiplicasse os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. Como eu estava lendo na Nova Almeida Atualizada, diz, os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu. Ou seja, havia muita gente tirando proveito, muita gente tirando benefício, mas Deus diz, mas como gafanhotos, baterão asas e voarão. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Quando você precisar, traz a tela, por favor, desses seus negociantes, dessas pessoas que estão fazendo o comércio do fruto do roubo, eles vão desaparecer. E não é o que acontece hoje? Quando pega o meliante, aquele que roubou o celular, roubou uma loja, aí você está vendendo a quem? As pessoas vão fugir, vão se esconder. Mas pode se esconder da justiça terrena de Deus, não tem como. E Deus estava dizendo aos ninivitas, vocês roubaram, vocês furtaram, mas esses comerciantes aí que estão tirando proveito, eles vão fugir, vão se esconder. Passa o texto, por gentileza. Versículo de número 17, diz assim, os teus coroados são como gafanhotos. Quem são esses coroados aí? Os príncipes, né? Os reis, aquelas pessoas que têm coroas, aquelas pessoas afortunadas, a tua liderança. Deus está dizendo, os teus coroados são como gafanhotos, são como pragas de gafanhotos que estão em multidões, que estão tirando proveito, que estão tirando benefício. Os teus chefes, como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes, nos muros dos dias frios. Em subindo o sol, voam e não se conhece o lugar onde estão. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Esses teus acordos comerciais, traz a tela, por favor. Esses teus acordos comerciais, essas pessoas, esses comerciantes que estão comprando e vendendo fruto, eles são como gafanhotos. Eles estão lá, quando vem a geada, quando vem um frio, eles ficam ali escondidinhos, até parece que morreu. Quando o sol aquece, eles voam e desaparecem. Deus estava dizendo assim, quando vier a invasão estrangeira, quando vier a Babilônia, quando vierem os medos contra vocês, eles vão fugir. As tuas nações, que vocês fizeram acordos políticos, que vocês venderam os produtos de roubo, que comerciavam os teus escravos, ninguém vai poder ajudar vocês. Passa o texto, por gentileza, versículo de número 18. Aí diz assim, os teus pastores dormitarão, os pastores são os líderes, vão dormir, ó rei da Síria. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, vai chegar um momento em que você vai querer ajuda, acordo político, em que você vai querer buscar ajuda em outro país, em outro rei, mas ninguém vai ajudar vocês. Os teus ilustres vão se deitar, o teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa ajudá-lo. Deus está dizendo, ninguém pode impedir que o juízo iminente venha sobre vocês. E por quê? Vamos ler o último texto? Abre a tela, por gentileza. Aí Deus diz assim, pode abrir, versículo 19, que é o último texto. Deus diz assim, pode passar o texto. Isso, não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Que coisa interessante. 2 profetas, 2 mensagens para o mesmo povo, mas 2 reações diferentes. A mensagem de Deus através do profeta Jonas, qual era? Uma mensagem de juízo, uma mensagem de destruição. Dentro de 40 dias, e Nínive será subvertida. E o que aconteceu nos dias de Jonas? O povo creu, se arrependeu, chorou, jejuou e Deus poupou aquela geração. Cerca de 150 anos depois, aí a grande cidade de Nínive continua com sua violência, com sua atrocidade, vendendo produtos de roubo, invadindo nações, destruindo povos e nações. Aí Deus se utiliza de quem? Do profeta Naum. E não há agora registro de choro, de lágrima, de arrependimento, de confissão de pecado, de jejum. E Deus diz o quê? O juízo agora é inevitável. Deus diz assim, não há cura para a tua ferida. Não tem mais escape para vocês. E o que é que nós podemos aprender com essas 2 mensagens, de Jonas e Naum, para o povo de Nínive? É que Deus dá oportunidade.
É que Deus deu aos ninivitas a oportunidade. Eles não eram inocentes. Com certeza eles ouviram seus pais falarem, não é? Os seus avós, os bisavós falaram: olha, nos meus dias Deus levantou um profeta aqui chamado Jonas. E Jonas disse que essa cidade seria destruída, mas a gente chorou, o rei decretou um jejum, a gente se arrependeu e Deus nos poupou. Mas agora eles esqueceram. E não é isso que acontece muitas vezes? Quantos filhos de crente, quantos desviados que Deus chama, que Deus, às vezes até dá oportunidade e eles se arrependem, choram e Deus poupa, são salvos, pecados perdoados, o nome é escrito no livro da vida, mas às vezes a pessoa, o coração é duro, é obstinado, o pai ora, a mãe ora, chama, aconselha, mas eles tem um coração duro. E o que é que se espera para essas pessoas que permanecem no seu erro? Juízo, castigo. É isso que vai acontecer. Então eu posso dizer que essas duas gerações de ninivitas representam dois tipos de pessoas. E eu não sei em que grupo você está. Se você está no grupo daqueles que ouviram a mensagem de Deus e choraram, se arrependeram, pediram perdão dos pecados e foram poupados, foram perdoados, que serão salvos, ou se você faz parte desse segundo grupo de pessoas, que Deus diz assim: olha, não há cura para a tua ferida, não há remédio. E o problema não é que Deus não queira perdoar. O problema não é que Deus não possa perdoar, o problema é que Deus não achou espaço, não achou arrependimento. Deus é o mesmo Deus das duas gerações, é o mesmo. O mesmo Deus que levantou Jonas é o mesmo Deus que levanta Naum, mas que Deus age de forma diferente. E Deus age assim com os seres humanos. Eu posso dizer que essas duas gerações de ninivitas representam a humanidade, representa os salvos e os condenados. Sim, porque os salvos, quem são os salvos? Pessoas que estavam em pecado, que cometeram coisas erradas que não agradam a Deus, mas houve nesse grupo aqui, representando aqui os que ouviram a mensagem de Jonas, aquele choro, a lágrima, o arrependimento, pessoas que pediram misericórdia a Deus e serão salvas, serão poupadas. Naquele grande dia do juízo final, essas pessoas serão salvas. Você lembra que Jesus falou sobre isso? Mateus 12:41. Que coisa interessante, Jesus disse que os ninivitas no juízo iriam ressurgir, iriam condenar muitos israelitas. E essa segunda geração representa quem? Representam as pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, que ouviram falar do poder de Deus, do poder de salvar, do poder de perdoar pecados, mas essas pessoas não deram crédito, não deram ouvidos, não se arrependeram. E o que é que vai ocorrer com essas pessoas? O juízo inevitável. Deus disse assim: olha, não há cura para a tua ferida. Traz o texto mais uma vez para nós concluirmos o programa. Deus diz assim: não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa, né? Permita-me usar essa expressão. É como um câncer que já está, né, em metástase, que já atingiu todos os órgãos, que clinicamente, humanamente, não há mais solução. Só Deus é que pode restaurar. E Deus diz assim através de Naum: todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti. As pessoas vão comemorar, as pessoas vão festejar essa destruição. Porque conhecia vocês, sabe quem são vocês, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Então Deus estava se utilizando de Naum para falar sobre essa destruição. Será que isso já ocorreu? Eu já mostrei essa tela em outros programas, mas eu quero mostrar mais uma vez. Traz a tela mais uma vez. No final do século 7 a.C., a Babilônia havia se tornado uma potência lá na Mesopotâmia, no Oriente. Em 626, o rei Nabopolassar percebeu que a Síria e seus governantes estavam em decadência, e em 616, juntamente com os Médios, liderou uma invasão para a Síria. Juntos, babilônios e medos lutaram contra Nínive. A resistência foi feroz, durou 3 meses, e a cidade de Nínive foi saqueada. O rei Sinzariscum foi assassinado. Os assírios ainda se reuniram, levantaram outro rei, Assurbalite II, que foi derrotado mais tarde em 609. E
a ruína, traz a tela, por favor, a destruição de Nínive foi inevitável. E se você me perguntar por quê, porque eles não deram ouvidos à voz de Deus. E mesmo conhecendo a história de Jonas, mesmo conhecendo a história da geração anterior, mas eles não se arrependeram, não se humilharam, não buscaram a Deus e por isso o juízo foi inevitável.